que ele arrebentou. Olha só, cara. Olha a diferença na Premier League, que é o principal balizador. Se você quer entender se um jogador é titular ou não de um clube inglês, filtra os números da temporada de jogos e titularidade pela Premier League. O Gabriel veio de uma temporada de 17 titularidades em 27 jogos, se machucou muito, mas quando voltava era mais vezes titular do que não. E agora ele foi duas vezes titular em 13 jogos. E não tem nenhum gol, nenhuma assistência na Premier League. Então, cara, o Gabriel, ele tem meses pela frente, eu acho que esse pode ser o nosso debate aqui, de sobrevivência no Arsenal. Porque ou ele consegue provar que pode ser um jogador útil para o Arsenal, ou é o fim da linha e ele vai ser vendido para a chegada de um novo atacante. Contrato até? Contrato até 27 ou 26, 26. 26, então não vence agora. É, Mas assim, fala, Beto. o valor de saída em 2025 já é baixo, então, né? Faltando um ano de contrato. Ninguém paga muito. Assim, a questão do Gabriel, que é um atacante sem gol, né? Ele não é 27, 27, perdão. aumenta o valor, pelo menos. Ele não é um super ponta que vai driblar, levar muita vantagem, um contra um e tal. E ele é um jogador meio de área, meio não, e que não faz tanto gol assim. Na Europa ele tem 2 temporadas só. Chegou na Europa em 2016, 17. Só 2 temporadas com mais de 20 gols. Então, se ele não é um matador, e se ele não é um driblador fazedor de jogadas, ele fica no meio do caminho entre as duas coisas, ele perde muito valor para posições específicas e o que os times precisam para plano A. Ele acaba virando um plano B, que é o que ele foi no Manchester City ou que ele é no Arsenal hoje. Eu acho que ele é plano B mais por isso, né? Por não entregar o plano A, por mais que o Havertz esteja, por não entregar o que se precisa, que é, cara, de um atacante de área, você precisa da pressão que ele faz, dos passes, mas você precisa de gol, cara. Sem um gol do cara que é o responsável por fazer os gols, vai ficar muito difícil para o time chegar lá. E o Gabriel não entrega, ele não é um atacante que tem como grande forte fazer muitos gols. Até faz gol, mas não faz tantos assim. Então acho que primeiro nível, a não ser que ele consiga essa super recuperação no segundo semestre, primeiro nível vai ficar puxado para ele, de conseguir permanecer, como a trajetória dele é Palmeiras, Manchester City, Arsenal. A trajetória dele é de primeiro nível. E os Eles títulos dele, primeira prateleira, né? disputou Copa do Mundo e tal, titular na seleção de 2018. Então, para ele jogar em primeiro nível, ele vai precisar desses super 6 meses, ou eu acho que ele vai já dar uma descida de degrau na carreira. A gente já vai falar, Tati, daqui a pouquinho da possibilidade de voltar até para o futebol brasileiro, né? Porque a gente tá nessa novela de Richarlison, Fluminense, Flamengo, e o Gabriel também. Não, né? Você já explica isso, o Frederico, segura aí. Isso. E a gente vê o Gabriel especulado muito no Palmeiras, né? Óbvio. Um possível retorno no futebol brasileiro passaria pelo Palmeiras. Mas, de alguma forma, cara, eu ainda vejo o Gabriel com um pouquinho de cancha para continuar na Europa, né? Pela idade e pelo jogador que é. Talvez não no Arsenal ou num time de primeira prateleira. Mas do que eu já vi do Gabriel, não é nem uma questão dele saber ou não fazer gols. Porque eu acho que ele sabe. Eu acho que passa mais pelo que o Beckler estava falando de ficar no meio do caminho, de não ser o centroavante mesmo e ficar sempre indefinido. Se ele é o atacante pelo lado, se ele é o centroavante, se ele é o ponta, enfim. O que você acha? O ponto com o Gabriel Jesus é que em abril ele faz 28 anos, né? Ele já começa a chegar perto daquela idade em que ele já deveria ter, pelo que a gente está vendo agora, estar agora no Prime, né? Esse era o momento do Gabriel. Os últimos anos agora era o momento do Gabriel. É verdade que tem jogadores que estouram mais tarde. A gente está vendo os jogadores estourarem muito cedo, mas tem jogadores que estouram mais tarde. O problema é que eu não sei se ele vai conseguir um lugar para ser o cara que vai marcar mais de 30, vai marcar mais gols depois dos 30 que antes dos 30, porque ele é um cara com históricos de lesões, né? Geralmente os caras que marcam muitos gols no final da carreira são caras que não têm tantas lesões como o Gabriel teve. E eu acho que são mais ou menos esses dois pontos. Primeiro, que o que o Marcelo estava falando, que a posição dele em campo ela é muito complicada. Ou ele encontra um time no qual ele tem um parceiro muito bom para jogar, que entende as movimentações que ele faz e ele assuma certo protagonismo. E aí a gente fica na dúvida se ele tem isso, se ele tem essa capacidade de assumir esse certo protagonismo. E depois que
Cara, as lesões, quando ele tá indo, parece que ele vai e ele volta. Parece que ele vai e ele tem que voltar de novo. Aí parece que ele vai e ele tem que voltar de novo. Então, a irregularidade dele, pelas lesões que ele sofre, faz com que eu não sei se algum clube, se ele não consegue. Eu acho que agora é o momento dele apostar para ver se ele rende no Arsenal. Agora, se ele não conseguir fazer isso, eu não sei se voltar para o Brasil não é a melhor alternativa. Porque eu acho que lá talvez ele encontre um ecossistema que permita ele não se lesionar tanto, talvez, pelo ritmo do jogo, e se sentir mais querido para ter mais a confiança de tentar encontrar uma regularidade em relação aos gols. Porque não sei se depois de não ter funcionado no Arsenal essa temporada, digamos que termine sem funcionar, se alguém vai realmente apostar nele, como o Quesada dizia, para ter mais 2 anos na Europa, pelo menos. Agora o Jesus ele tem que fazer o último grande contrato da carreira dele apontando para cima, né? Porque ou depois ele pode apontar para cima financeiramente numa Arábia Saudita ou etc e tal. Mas agora é o contrato, seja no Arsenal ou em outro clube, que ele consiga uma estabilidade até 30, 31, 32, como a Tati disse, ele faz 28 em abril. O Gabriel é muito bom jogador, mas eu sinto que o Gabriel não é um homem-gol. Eu sinto que ele entrega várias outras coisas, como, por exemplo, o sem bola. É claro que tem aquela piada de marcar lateral, etc e tal, mas o sem bola do Gabriel é um dos melhores do futebol europeu. Assim, todo treinador quer ter um Gabriel no time com essas características na primeira linha de marcação. Ele é um inferno para a saída de bola adversária. O Guardiola adorava isso, o Arteta adora isso. Mas tem essa questão do Gabriel não ter muito o que ele é, né? Ele é um ponta direita, ponta esquerda, ele é um centroavante, ele é um segundo atacante, mas qual time hoje joga com uma dupla de atacantes? Eu não consigo ver o Gabriel voltando para o Brasil, Com a não ser 28 que ele anos, né? queira. Pois com 28 anos. Ele ainda tem mercado na Europa. Se não der certo no Arsenal, eu duvido que uma Inter de Milão não queira ele, uma Juventus, um PSG. Não sei se na Inglaterra ele ainda dá um passo para o lado, né? Não consigo ver Chelsea querendo, o próprio Manchester United, mas acho que ele saindo da Premier League tem muito mercado no futebol europeu. Mas eu sinto porque acho que o Gabriel já entregou muita coisa até aqui, desde que ele veio para a Europa, mas tem uma sensação de que poderia ter feito mais. Ele poderia estar num patamar agora da carreira maior. Quando ele chega no Arsenal, aquela explosão parecia, cara, ele encontrou o clube dele. Aqui ele vai ser titular, aqui ele vai... e ele, de fato, ajudou o Arsenal a virar um time de brigar por G4 para um time que brigava por título da Premier League. Mas é o que a Tati falou, quando parece que vai, são 3 passos para trás. Essa questão de lesão, só para tirar a dúvida, né? Porque ele deu uma entrevista para a gente antes do jogo contra o Porto, se eu não estou enganado, ou contra o Bayern. Aí vai me pegar. Eu acho que é ponto para você, não foi? Foi. Mas é que eu não lembro se foi num ou no outro. Não, foi Bayern, porque você fez o jogo do Porto. Foi Bayern. Ele dá uma entrevista para a gente falando sobre a questão do joelho. Ele tinha um problema seríssimo que ele teria que optar ou por operar ou por continuar com um tratamento alternativo. E ele estava mais afim, inclusive, de operar para resolver logo o problema. Só que isso não aconteceu, né, Fred? E, assim, me parece que essa lesão ainda preocupa ele, porque não operando, o alternativo é aquele negócio. Depende muito do desenvolvimento do seu corpo, né? E é muito particular. Sim, eu não sei, operou, eu não né? sei qual não operou. Mas nessa temporada ele está conseguindo ficar mais em campo do que fora. Não sei o que corrigiu. Ele também não jogou Copa América, né? Então ele teve um descanso de fato entre as temporadas. Vamos ver, porque a estabilidade física é o mínimo, né? Para ele poder ter uma plataforma de recuperação técnica. Sobre para onde que ele poderia ir, tem a questão que é isso, né? Assim, chega um momento da carreira que o jogador já bateu no teto, talvez, de onde ele possa chegar. Que era Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Manchester City, Arsenal. Se a partir daí você não consegue dar um passo a mais e ser protagonista nesses times, coisa que ele não conseguiu ser, primeira temporada do Arsenal que ele termina com 11 gols, tá aquela temporada que todo o meio para frente do Arsenal termina com mais de 10, né? Odegaard, Saka, ele e Martinelli. O Trossard eu acho que chega no meio da temporada, na seguinte não bate lá.
Mas os 4 titulares batem mais de 10 gols e mais de 20 participações entre gols e assistências. Então, o Arsenal dividia ali. E se você não dá o passo seguinte para ser o protagonista desses times, você dificilmente vai ficar num time de ponta. Porque dificilmente algum clube de ponta vai apostar por você. Então, ou você aposta em dar esse passinho atrás que o Fred falou, para ser talvez reserva, brigar por posição, e para a Inter de Milão brigar por posição com Lautaro e com Marcos Thuram, pode ser uma boa. A Inter de Milão... E Taremi, né? E Taremi. Porque reveza bastante, né, com os dois, que joga muitas partidas do Taremi. Temporada passada teve isso com o Alexis Sanches, teve com o Arnautovic, que ainda tá lá e tal. Ou ir, por exemplo, para a Juventus, que é um clube de ponta, mas não é Premier League. Ou ir ganhar dinheiro, né? Tem muito jogador que nessa altura do campeonato tá falando, pô, eu já fiz o que eu devia ter feito no futebol, a partir de agora eu vou ganhar dinheiro. E aí é isso. Ir para Arábia, ir para um mercado como Catar e tal. Ou ir ser feliz em casa, que é o futebol brasileiro. Mas eu acho que o Gabriel já tá nesse ponto de que talvez o que ele tinha para fazer de melhor, ele já tenha feito, que é jogar em grandes clubes por muito tempo. Só que ele não conseguiu jogar por grandes clubes por muito tempo, sendo protagonista desses grandes clubes.